Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 105 de 180. Paz do mundo e paz do Cristo. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno. Mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias. É a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago. Embora haja fome espiritual no coração, há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 105, Paz do mundo e paz
do Cristo. Nesta lição, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, que foi dita por Jesus e anotada pelo seu discípulo João. Jesus disse: "A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá." Nessa frase, Jesus está dizendo que estava deixando a paz para com eles, só que não era a paz do mundo, como o mundo nos dispensa. Ele inicia explicando, dizendo que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. É exatamente o que Jesus disse, que ele está reafirmando, mas ele está nos alertando para nós não confundirmos. Uma coisa é diferente da outra. Ele diz que a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Olha que interessante. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Então, muitas vezes, nós estamos numa situação inferior, achamos que está tudo bem, mas não está. Nós estamos, talvez, estacionados ali naquela condição. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Essa informação é importantíssima, porque ele está dizendo que a serenidade, que significa ser sereno, a paz, que existe nas esferas mais altas, significa trabalho divino. Vejam bem, os seres que estão em esferas mais altas, eles trabalham, e muito, para que tenha o caminho da luz imortal. Em outras palavras, é necessário trabalhar muito para evoluir, seja encarnado, seja desencarnado. Nesta outra parte, ele diz: o mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Emmanuel está dizendo que no mundo existem muitos acordos, arranjos nesse terreno, nessa questão da paz. E que isso não é paz, não é a paz verdadeira. Porque ele está dizendo que somente o Senhor, ou seja, somente o Mestre, pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. A paz, desta forma, ela provém de Jesus, de Deus. Ela não provém de nada que seja material. Nesta outra parte, ele diz: nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. Essa frase já podemos aqui comentá-la. Ele está afirmando que nos círculos da carne, ou seja, aqui, como estamos nós encarnados, a paz das nações costuma ser o silêncio provisório das baionetas. Isto é, estão ali naquele momento sem haver uma guerra. Mas, por outro lado, a qualquer momento pode ocorrer. E isto não é paz. Continua dizendo que a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz.
A palavra abastados é que tem muito. Então, essas pessoas que têm muito, que são inconscientes, elas estão na preguiça, que não produz e que não tem capacidade. Ainda diz que a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. Emmanuel está nos informando que aqueles que se revoltam, ou seja, se ele se revolta, ele não está aceitando aquilo que está acontecendo com ele. Então ele se revolta. E a revolta, ela é sempre contra Deus ou contra Jesus e outras pessoas mais. No quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio. Então a criatura se revolta, por quê? Porque ela está manifestando um desespero doentio. Ela está doente, na verdade. Mas ainda tem os ociosos sistemáticos. Os ociosos são aqueles que não fazem nada, vivem a vida sem fazer nada. E daí é que ocorre esse sistemático. Ele tem um sistema ali que ele fica ocioso sempre, sem fazer nada, sem produzir nada. O que significa isso? É a fuga ao trabalho. Temos na nossa sociedade muitas pessoas que são ociosos sistemáticos, ou seja, ele está sempre fugindo ao trabalho. E tem também o dos arbitrários. Arbitrário significa que ele não segue normas ou regras. Ele é arbitrário, ele quer fazer do jeito dele. Ele não quer seguir nada, mesmo que seja uma coletividade. E para esses arbitrários, é a satisfação dos próprios caprichos. Então, veja bem, ele quer a satisfação dos próprios caprichos, não é? Não tem assim nenhum valor para outra pessoa, mas ele dá muito valor àquilo para que ele possa satisfazer estes caprichos. E ele ainda diz que a dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A vaidade é realmente uma coisa que nós temos, nós um pouco mais, um pouco menos, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós estamos muito vaidosos, os espíritos utilizam dessa nossa condição e faz com que nós vamos investir nela, cada vez mais ser vaidoso. Por isso que ele diz, a dos vaidosos é o aplauso da ignorância. Veja bem, aplauso da ignorância. As pessoas vão aplaudir, ou você vai aplaudir, aquilo que não tem nenhum valor. São coisas que são ignoradas, a verdadeira razão. Ele ainda diz que a dos vingativos é a destruição dos adversários. Então vejam, a pessoa que é vingativa, o objetivo dela é destruir os adversários. Olha que perda de tempo, porque ela poderia estar muito pensando em melhorar-se, mas não. O vingativo, ele quer a destruição dos seus adversários. E ainda tem a dos maus, é a vitória da crueldade. Nós temos realmente muitas pessoas más, e essas pessoas só veem ali a vitória da crueldade que ele está passando para os outros. E ainda a dos negociantes sagazes. Querem cada vez mais ganhar mais, é a exploração inferior. Isto é, ele quer cada vez mais explorar aquelas pessoas que estão ao seu derredor. Tem também a dos que se agarram
às sensações de baixo teor. É a viciação dos sentidos. Aqui, como exemplo, podemos dar a bebida, quando a pessoa bebe bebida alcoólica em excesso, o cigarro, um sexo fora do domicílio e outras coisas mais. Essas são, então, o baixo teor, essas viciações, essas sensações. A pessoa não larga estas sensações que ele tem com esses vícios dos sentidos. E tem também a dos comilões, que é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Ele está falando aqui dos comilões, que comem muito impulsivamente. Ele está dizendo que é o repasto opulento. É uma comida em excesso, que ele quer sempre consumir. É abundância de comida. E opulento por quê? Porque é luxuoso. Então vejam bem, além dele querer comer muito, ele quer comer coisas luxuosas. Embora haja fome espiritual no coração. Veja bem, ele quer matar essa não fome, né? Ele quer comer muito para o corpo físico, mas dentro do espírito é que tem uma fome que ele não consegue saciar. Nesta outra parte, diz assim: há muitos ímpios. Ímpios, como nós já vimos outras vezes, é aquele que não tem fé ou desprezo pelas religiões. Esses ímpios são pessoas, então, que ficam criticando até as nossas religiões todas. E então há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Estas pessoas, elas desfrutam a paz do mundo. Por quê? Porque ela não gosta da religião, nem dela nem dos outros, porque ela não tem, e também dos criminosos, dos indiferentes. Estes, então, desfrutam das paz do mundo. Diz ainda que a ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Aqui, a ignorância endinheirada. Quando a pessoa tem muitas posses financeiras, é necessário que ele entenda a sua condição. Porque o dinheiro foi feito para circular, foi feito para promover trabalhos e não para ficar juntando dinheiro. Desta forma, é por isso que ele diz que a ignorância endinheirada, ou seja, a ignorância que as pessoas que têm dinheiro têm também a vaidade bem vestida. A pessoa tem uma vaidade muito grande e a preguiça inteligente, que seguem muito bem. Isto é, para essas pessoas, o mundo está tranquilo. Continua, não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Isto é muito importante, porque se a pessoa não quer trabalhar, não quer colaborar e fica ali naquela paz sem fazer nada, deve ser um sono enfermiço da alma. A criatura está realmente com uma enfermidade. Emmanuel nos conclama a isso agora. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento. Por nascida e cultivada, portas adentro do espírito,
no campo da consciência e no santuário do coração. Ele está nos conclamando, está nos dizendo para que a gente possa viver essa paz, a paz de Jesus, do Mestre. Ele diz que busca esta paz do Senhor. E essa paz, ela excede o entendimento, ou seja, vai além do entendimento normal. É importante que nós possamos fazer as leituras e fazer uma boa interpretação, porque o Evangelho de Jesus é isso mesmo, ele vai além. É preciso que nós possamos ir além para que tenhamos um bom entendimento, porque ela é nascida e cultivada, portas adentro do Espírito. Essa paz, como ele diz, nasce no nosso espírito, dentro do nosso espírito, no nosso coração, no campo da consciência e no santuário do coração, que é exatamente o que ele está falando. Essa consciência é que vai nos levar a ter esta paz. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.